Enquanto isso, obrigada por estarem aqui. Do que fazer uma palestra. Então, toda vez que alguém tiver uma pergunta, por favor, chamar a Natália. Ela vai vir aqui mostrar para vocês quem ela é, ali, a pessoa dando tchauzinho ali atrás da Natália. Eu prefiro, tá, que vocês façam pergunta no meio, interrompe, pode perguntar mesmo, do que guardar para o final, porque eu acho que assim a gente atende mais gente. A gente não precisa ir até o final desse estudo, mesmo porque é um estudo muito grande, videogame e mitologia. A gente não vai chegar a um grande final do... não, achamos isso, acabou. Então, acho que o mais importante é a gente conversar o maior tempo possível. A primeira coisa que eu gosto de fazer é sempre falar sobre videogame. Porque quando a gente está falando de jogo, eu acho que ainda não existe uma definição sobre o que é videogame que todo mundo aceite. Só que se a gente vai conversar sobre isso, a gente precisa falar um pouquinho sobre videogame. Desmistificar as coisas é legal, né? Eu acredito que o videogame, ele ativa, propaga, faz parte do que a gente chama de ciberespaço. No ciberespaço, tem uma pesquisadora chamada Lúcia Leão, ela diz que todo o ciberespaço é natureza tríplice. Por quê? Você tem uma pessoa que está trabalhando numa máquina, num espaço virtual. A pessoa só existe do jeito que ela está naquele momento por conta da máquina e o espaço virtual. O espaço virtual só é definido pela máquina e pela pessoa, e assim por diante. Eu acredito que videogame é a mesma coisa. Você tem um jogo, a parte ludológica. Você tem um jogador. E você tem um mundo ou universo que esse jogo cria. E todas essas coisas se definem ao mesmo tempo. Então, para mim, essa é a primeira definição. Se você pode largar o controle e sair e não jogar, não é um jogo. Daí chama filme. Então, precisa das três coisas para ser game. Provavelmente, aqui, quem estuda videogame conhece essa autora chamada Janet Murray. Ela foi muito famosa por ter escrito um livro chamado Hamlet no Holodeck, que fala sobre narrativas virtuais interativas. A coisa que eu gosto mais dela é esse conceito de agência, que ela faz assim: como é que a gente se relaciona com a máquina? A gente fala, a máquina faz isso, e ela responde, você faz, e daí você faz mais ações. Se por acaso você falasse, máquina faz isso, e a máquina não fizesse, você não ia ter essa relação de interatividade. Então, para mim, videogame tem que ter agência. Se o controle do jogo não responde, não tem agência, não tem jogo. É a mesma coisa que bug. Sabe aquele bug, eu não sei se vocês estavam jogando, comigo aconteceu, mas no último Batman, tinha um puzzle que você tinha que fazer, e daí você explodia um negócio e abria uma porta. Eu fiz o puzzle super bonito, explodiu um negócio, não abriu a porta. E daí eu voltei no save, tava explodido já, o puzzle estava resolvido, a porta não estava aberta. Eu não tinha mais como continuar o jogo. Como eu não tinha mais como continuar, mesmo que tivesse mais conteúdo, o jogo para mim acabou, porque eu não posso fazer nada a respeito dele. E a última definição que eu gosto de trazer desse cara chamado Peter Weibel, que era um cara muito maluco. Ele é um pesquisador com um pouco de essência de ficção científica. E eu falo isso na melhor maneira possível. Para mim, quem escreve ficção científica é gênio, porque tem geralmente visões de mundo completamente acertadas, coisas que eu nunca seria capaz, eu acho, de fazer em toda a minha vida. E quando ele estava falando sobre a imagem, como a imagem vai mudando. Quando a gente tira foto, não é mais a mesma imagem de quando a gente está vendo ela na vida real. Quando a gente pinta, não é a mesma imagem. E ele falou que, num momento, a imagem ia se tornar indexal. O que isso significa? Significa que você não ia receber só a informação. Você ia ter que atuar. E é isso que ele chama de imagem indexal. Para mim, videogame é imagem indexal. Porque se não há atuação, não há jogo. Eu sei que todas essas coisas meio que conversam uma com a outra. Mas é por isso que é legal quando você traz autores tão diferentes, de lugares tão diferentes, e no final eles estão dizendo a mesma coisa. Beleza? Eu acho, de verdade, que quando você joga, você é alterado pelo jogo. Mesmo que seja um puzzle. O simples fato de você interagir com uma máquina
muda quem você é para sempre. E muda a máquina para sempre. A gente está definindo muita parte da nossa nova subjetividade por conta da máquina. As redes sociais, a internet. Somos pessoas diferentes hoje do que éramos na década de 1960. Por conta da máquina. E eu acho que o videogame faz a mesma coisa. Até onde e como é o que a gente está discutindo hoje na academia. Ninguém sabe. Todo mundo tem ideias e teorias. E eu imagino que vocês também tenham as suas ideias e as suas teorias. Mas o mais importante é, quando a gente vai falar de jogo, a gente não pode esquecer que o videogame é uma experiência muito diferente para cada pessoa que joga. Então tem gente que odeia, tem gente que ama, tem gente que vive para alguma coisa só. Por exemplo, eu amo o Metal Gear Solid 1, 2, 3 muito. Desculpa, tá? Todos vocês que amam. Eu não gosto do 5. Não gosto. Eu acho que você joga meia hora, me sinto naquela propaganda. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, 360. Então, meu Deus. Então, eu acho que você joga um pouquinho e depois você assiste um filme. Isso me incomodou profundamente. Para mim, o Kojima nunca mais vai ser a mesma pessoa do que do Metal Gear 1, 2, Solid 3, 4. Alguém me corrigindo, né? Porque é verdade. Então, a minha experiência hoje com ele e com os jogos dele é completamente diferente de alguém que gostou. A gente nunca pode esquecer disso quando a gente fala de alguma coisa como mitologia. Porque as pessoas escolhem os seus deuses, as suas fés, aquilo que elas acreditam, também por conta de subjetividade, assim como o videogame. E, por último, existe uma discussão muito grande se videogame é narrativa ou ludologia. Que experienciar o jogo e mudar tanto a narrativa quanto a ludologia é o que faz do jogo ser jogo. Heavy Rain, que é um jogo que muita gente se pergunta se é jogo, se é cinema, que é uma discussão que a gente acho que não vai ter agora, porque senão a gente ia se alongar. Mas o que ele acha é que, para ele faz videogame, ele faz histórias que são interativas, porque, para ele, a narrativa tem que ser uma corda elástica, que o jogador molda a partir de ludologia. Para mim, videogame é um processo contínuo de regra e de narrativa. Quando eu falo narrativa, eu não quero dizer que o jogo tem que ter um começo, meio e fim. Eu quero dizer que ele tem que ter alguma imagem que você que está jogando entenda. A bolinha vermelha é do mal, a bolinha azul é do bem. A gente está falando de uma narrativa menos elaborada do que geralmente a gente conversa no dia a dia. Para mim é um processo contínuo. Tem jogos que vão se focar em ludologia, tem jogos que vão se focar em narrativa, tem jogos que vão se focar tanto em narrativa que a gente vai se perguntar se eles são jogos. Então, para mim, todo jogo tem que ter uma base de regra. Se você não tem um sistema de regra, você não tem jogo. Estamos ok aqui, todo mundo? Beleza? Me alonguei? Tá? Não, posso ir? Em sabendo isso, eu acho que a gente pode começar a desmistificar um pouco o que é mito. Quando a gente fala mito, todo mundo fala umas lendas, umas histórias antigas, que as pessoas contavam para explicar o mundo, que elas não sabiam como era o mundo. Então, elas explicavam por meio de mito. E é por isso que muita gente chama mito de algo que é o oposto da realidade. Ah, isso aí é mito. Isso aí aconteceu de verdade? Não é mito. Eu tenho uma visão de mito um pouco diferente dessa, porque eu curto umas visões abrangentes e muito malucas. Então, a visão que eu vou apresentar agora é uma visão abrangente um pouco maluca de um cara chamado Gilbert Durand. Eu vou fazer ao contrário isso, tá? Que vai ficar mais fácil, eu prometo. O mito, para ele, é quando você cria um discurso que contém signos, que contém símbolos. Esses símbolos são formados pelos arquétipos. O que ele está dizendo é, o signo para ele são as palavras. Você fala coisas e por conta
ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é: Walking Dead, mito. Heavy Rain, mito. Batman, mito. Porque todas essas formas de cultura são criadas por imagens poéticas, por imagens arquetípicas. São traduzidas em signos e símbolos o tempo todo. Inclusive, a gente muda quais são os signos e os símbolos que a gente usa. Por exemplo, alguém sabe me dizer que personagem é esse? Alguém? Alguém aqui jogou Golden Axe? Golden Axe? Essa é a nova Amazona do último Golden Axe. As Amazonas, para quem não sabe, se a gente for pegar a história da Grécia, eram mulheres caçadoras. Porque elas eram caçadoras, elas arrancavam um dos seios para poder milhar melhor o arco. Eu não conheço nenhuma história de nenhuma amazona bonitona que passava maquiagem, fofa, gostosa, que não tivesse um peito cortado. Eu desconheço essa imagem. Mas a gente foi adaptando essa imagem ao longo dos anos. A amazona pode ser a mulher guerreira. A amazona pode ser a mulher guerreira muito bonita, com 2 peitos, num decote muito grande. Pode ser. A gente foi adaptando isso. Então, é muito importante a gente falar o que é arquétipo. O que está escrito de arquétipo aí é o que um cara chamado Jung vai dizer. São centros. Então tem os arquétipos ali no inconsciente coletivo e a gente vai se ligando a eles. Eu não gosto muito dessa ideia, porque para mim significa que o inconsciente coletivo é imutável. Todos nós dividimos o mesmo inconsciente coletivo. Então essa ideia me incomoda um pouco, porque parece que culturalmente a gente não está forjando coisas novas. A gente está simplesmente vendo novas formas de ver coisas que sempre existiram. Vocês podem concordar com isso. É uma questão ontológica, do qual é o seu ponto de vista com relação ao mundo. Você pode concordar ou discordar, beleza. Eu acho um pouco estranho. Para mim, as coisas não necessariamente vêm de transcendência, de cima para baixo. Eu acredito que a gente fabrica e inventa o mundo onde a gente vive. Mas essa é o que eu penso. Então, quando eu falo de arquétipo, eu quero falar disso. Imagem poética. Eu adoro essa expressão, é bonita, né? Imagem poética. Por quê? Imagem poética significa que a gente vai mudando e moldando as coisas na cultura. Nunca é um eco do passado. Nunca é uma coisa que foi esquecida. É sempre uma coisa que está sendo vivida naquele momento. E, portanto, não tem juízo de valor. Como a gente usa a Amazona hoje, pode ser criticado por grupos X, grupos Y, mas a imagem em si não é uma imagem que está ligada a algo super antigo, que tem a ver com tal cultura e tal cultura não. Então, a gente já parte do princípio de juízo de valor. A imagem nunca tem juízo de valor. A gente cria isso em cima dela. E isso é muito importante, eu acho, para juntar videogame e mitologia. Porque se a gente está sempre só falando das mesmas coisas, a gente teria sempre os mesmos games. Se a gente pode modificar a nossa visão do passado, do presente, para construir uma obra de cultura, de entretenimento de cultura, então a gente está muito mais aberto a modificar o que a gente quer. E é aqui que a gente acaba com o mito, usando a palavra no tradicional, de que, não, God of War é ruim, porque trata a mitologia de um jeito errado. Não existe como tratar a mitologia de um jeito errado. Existe como a gente usar a mitologia para falar de coisas que são do contemporâneo, não de coisas que são do passado. A gente nunca fala de mitologia para falar do passado. Ou pelo menos eu acho que ela é menos eficaz. God of War tem todo o direito de ir lá e transformar o que ele quiser. Mesmo porque, se você estuda a mitologia grega, cada lenda tinha umas 3 versões. Nenhuma delas é certa. Depende do lugar onde você nasceu. Então, a mitologia mesmo nunca foi uma linha reta. Quanto mais você pode contorcer, distorcer e usar essas imagens, mais você cria coisas interessantes. Vamos pensar no Death Note.
Para mim, a maçã do Death Note é uma amálgama de todas essas outras maçãs. É a maçã comum, porque é legal, o cara come. E daí quando come, né, enche o estômago. É a maçã do paraíso, porque quando os humanos comeram a maçã do paraíso, no caso Eva, ela comeu a maçã da sabedoria. Então ela sabia de coisas que ela não poderia saber para estar no paraíso. Porque o conhecimento traz revelações que não te permitem viver num mundo onde tudo é perfeito. Então, assim, eles foram expulsos do paraíso. Na minha visão, tá? O que eu acho da maçã do paraíso. E a maçã do Newton, que é a maçã do conhecimento. Obviamente, Newton, eu imagino não tomou o negócio na cabeça, e daí surgiu uma luzinha em cima dele, e daí os deuses cantaram, ah! E ele descobriu a gravidade, entendeu? Isso é uma história bonita que a gente conta. Mas o que a gente está transformando? A gente está pegando a mesma maçã do paraíso, que tem a ver com conhecimento, e dando uma outra simbologia para ela, um outro signo para ela. Ela deixa de ser a coisa que feio, que você tem conhecimento, que horrível, vai embora do paraíso. E vira, que bom que você tem conhecimento, que lindo, agora você está descobrindo o mundo. Então, a maneira como a gente olha para as imagens depende da história que a gente está contando. Então, para mim, a maçã do Death Note é ambas essas maçãs e a maçã que ele criou. Certo? Dúvidas? Perguntas? Revoluções? Não? Tranquilo? Tá. Tá escrito, tá? Só porque se alguém quiser tirar foto ou tal, mas eu vou explicar, não se preocupe. Quando o Duhan está falando de mito, por conta desse nome ser um pouco mais complicado, ele vai chamar de imagem mítica e vai chamar também de imaginário. Eu vou dar uma explicação simplista para o que é imaginário. Se tiver alguém aqui que estuda Duhan, vocês me desculpem, porque vocês poderiam brigar comigo, mas eu acho importante a gente tentar não ser academicista, só acadêmico. O imaginário para o Duhan é tipo o Google da vida, sem SEO, entendeu? Você que cria o seu próprio SEO. Então, se eu falo para você maçã, provavelmente algumas pessoas vão pensar em algumas coisas e outras em outras. Então, é como você acessa essas coisas que você aprendeu na cultura, que você aprendeu sozinho, que você aprendeu com a sua família. Então, ele vai dizer que é a grande passagem entre você e você mesmo, você, os outros, você, a sociedade. Porque é a partir disso que vocês vão falar a mesma coisa ou ter opiniões completamente diferentes. Tipo aquele... a gente não está se entendendo, é uma falha de comunicação por conta da palavra que a gente está usando, porque palavras têm significados diferentes para as pessoas. Isso é o imaginário que a gente tem dessa palavra. Talvez a minha bacia semântica, o meu Google, seja diferente do seu. Então, a gente vai chegar a... conclusões diferentes sobre a mesma palavra.